Saudações pessoal, neste vídeo eu vou demonstrar como você pode usar o Audacity para fazer uma produção musical multipistas. Vamos lá? Para isso você vai precisar instalar o software Audacity, o software MusicCore e também alguns plugins para o Audacity, que são esses: Real Comp, Graylon, Ambience, W1 Limiter. Todos esses daqui são gratuitos e você pode baixar na internet. Depois de colocar os arquivos dos plugins na pasta de plugins do Audacity, você tem que fazer o seguinte. No Audacity, você vem em Editar, Preferências, aí em Efeitos, escolher Organizar ou Agrupar por Fabricante. Aí você dá um OK. Agora, os 4 efeitos que você instalou vão aparecer aqui em Efeitos. Então, vai aparecer aqui o Graylon, que é tipo um autotune, para afinar a sua voz ou o seu instrumento. O W1 Limiter, que ele maximiza o som, deixando a mixagem final mais alta. O Ambience, que é um reverber, então ele vai simular o som de uma sala. E aqui dentro desse desconhecido, o Reacomp Standalone, que é um compressor para deixar o volume de cada canal mais encorpado. Bem, como o Audacity é uma DAW que não suporta trabalhar com MIDI, então você deve utilizar o MusicCore para criar sua base. Então, por exemplo, aqui eu criei uma peça musical chamada RTEM Produção Multipistas. E aqui eu coloquei só de guia, ó, flauta transversal 1 vai ser a voz 1. Aqui a voz 2, aqui a voz 3, aqui a voz 4, aqui a voz 5. Então isso aqui vai ser cantado, certo? E eu coloquei uma parte de piano, essa parte de piano vai soar mesmo, certo? Então, na minha produção final, eu vou ouvir esse piano e também eu vou ouvir esse prato e eu vou ouvir também esse contrabaixo. Então, essas flautas e esse fagote estão apenas como guia. Então, eu vou exportar isso aqui como arquivo de áudio. Primeiro eu vou deletar esses compassos extra aqui, né? Ctrl Shift and Ctrl Delete. Vamos ouvir, né? Então, é isso. Desse áudio, na produção final, eu só vou querer ouvir o piano, os pratos e o contrabaixo. Vamos agora exportar isso aqui como áudio. Então, eu vou aqui em Visualizar, Mixer, e o que eu vou fazer? Eu vou ter que abaixar o volume de tudo menos do que eu quero. Então, por exemplo, eu vou abaixar o volume de todos os instrumentos. Vou aumentar o mixer um pouco aqui para ver melhor, né? Abaixar o volume de todos os instrumentos e aumentar só um de cada vez. Então, no caso aqui, ó, flauta 1, que vai ser a voz 1. Se eu quiser mudar o timbre dela, eu posso mudar, porque isso aqui é só um guia, né? Então, eu posso pôr do jeito que eu quiser. Mas eu vou deixar som de flauta mesmo. Mas uma dica é colocar um som de piano. O som de piano é um som fácil de acompanhar. Mas eu vou deixar a flauta assim mesmo. Então, depois você vem em Arquivo e Exportar. Aí você coloca o nome da pista, voz 1. Espera um pouquinho, ele está processando, olha. Pronto, agora eu faço a mesma coisa com o outro. Dou um clique duplo aqui, ele já aumenta o volume. Exportar, vou fazendo isso com todos. Voz 2, né? Agora já estou exportando minha última voz, a voz 5. Uma coisa importante que eu não falei antes é que eu escolhi o formato Wave. Esse formato Wave é um formato de áudio sem compactação. Então, quando você está fazendo uma produção musical, é importante que você use um formato sem compactação, como esse Wave. Agora, o piano, isso aqui não vai ser mais um guia, né? Já é o som que eu quero que ouça mesmo. Os pratos. E, finalmente, o contrabaixo. É importante salientar que esses compassos em branco aqui no MusicCore, no início, não são à toa. Eles foram colocados para que depois, no Audacity, eu consiga me organizar antes de iniciar a gravação. Aqui eu vou conseguir ouvir um metrônomo antes, eu posso até colocar alguma outra nota guia antes para eu melhorar a afinação e assim por diante. Então, eu não poderia iniciar no compasso 1, eu realmente teria que começar vários compassos para frente.
Bem, no Audacity eu venho em Arquivo, Importar, Áudio. Aí eu procuro na pasta que eu exportei os arquivos e seleciono cada um deles com a tecla Ctrl pressionada junto. Dou um abrir. Bem, aqui nós vemos todos os áudios. Uma coisa importante. Aqui já apareceu o nome do instrumento. Então, ó, contrabaixo, piano, conforme o nome do arquivo que eu havia exportado. Outra coisa importante a observar é que quando eu exporto o áudio no MuseScore, ele já exporta o áudio normalizado. O que é normalizar? Normalizar é fazer com que o pico do som fique no máximo. E no sistema digital, o máximo é o 0, tá? Então, tudo é negativo no sistema digital. E o máximo é o 0, ou seja, não existe nada além do 0, acima do 0. Então, se você, por exemplo, pegar esse som que já está no 0, no máximo, num trecho dele, que é o pico, e aumentar o volume, ele vai distorcer, porque ele vai cortar, não vai existir o que tem acima do 0. Então, no sistema digital, sempre você tem que se preocupar com isso. Eu falo sistema digital, mas hoje em dia praticamente você só tem acesso a sistemas digitais de gravação. Então, considere isso, ou seja, sempre você vai ter que ter esse cuidado. Bem, mas se eu der um play aqui, o que vai acontecer? Será que o som vai distorcer ou não? É para distorcer, vamos lá? Bem, por que distorceu? Porque eu somei um monte de áudio que já estava no máximo, então é claro que vai ultrapassar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar o volume de cada canal. Então eu vou abaixar cada canal aqui em 20 decibéis. Então dou um clique duplo aqui, escrevo menos 20 e dou Enter. Faço isso aqui, ó, no ganho de cada canal. Bem, e fiz aqui no último. Agora, eu tenho que testar para ver se foi o suficiente. Se não foi o suficiente, eu tenho que pôr menos do que menos 20. Bem, eu vi aqui que ficou bom, né? Chegou aqui em menos 12, então não ficou nem muito baixo e nem muito alto. Então ficou bom. Agora eu salvo meu arquivo. Esse aqui é um arquivo de projeto do Audacity, ou seja, não são os arquivos de áudio que ele gravou, é só um arquivo dizendo como que ele está manipulando os arquivos de áudio. Então, nós temos vários arquivos. O arquivo para cada áudio e mais esse arquivo do projeto, certo? Então, ó, AUP deve significar projeto do Audacity, Audacity Project. Vamos salvar como RTM, produção multipista. Agora, para eu iniciar minha gravação multipista, eu tenho que colocar um metrônomo para eu poder me guiar na gravação. É claro que se eu tivesse no MuseScore feito uma base, sei lá, um metrônomo lá, eu não precisaria criar um metrônomo aqui. Mas de propósito eu estou criando um metrônomo aqui para mostrar para vocês como é que faz. Eu venho aqui em faixas, adicionar nova faixa, faixa mono. Aí depois eu volto para o começo, né? Home, ó, Ctrl Home. Aí eu venho em gerar, faixa de ritmo, e aí eu coloco o andamento, ó, a partitura estava lá em 90, certo? Então eu tenho que colocar esse andamento. Então eu venho aqui, coloco o andamento 90. Batidas por barra, isso aqui é uma tradução péssima, né? É batidas por compasso, ou seja, tempos por compasso. Lembrando que tempo em inglês para a gente é andamento, tá? Então isso aqui é o andamento. E batidas, que a gente chama de tempo musical, eles chamam de beat. Em inglês eles chamam compasso de bar, por isso que foi traduzido aqui como barra. Mas na verdade para a gente isso aqui é tempos por compasso. Então 4 tempos por compasso, dou um OK. Pronto, ele já criou aqui o metrônomo. Tá até a mais do que tá a gravação, né? Vou dar um play aqui para nós vermos como ficou. Muito bem. Aqui no meu fone de ouvido, eu estou ouvindo
o metrônomo, só que no microfone não está entrando o metrônomo. Por quê? Porque eu estou usando fone de ouvido. Por isso que eu tenho que usar o fone de ouvido, tá? Bem, agora eu vou gravar a minha primeira voz, que vai ser essa voz 5. Eu fiz esse guia porque eu não ensaiei e essas vozes são difíceis de cantar. Então, por isso que aqui no guia eu vou colocar para ouvir uma voz de cada vez. Então, eu vou dar um silenciar nas demais vozes. Bem, silenciei aqui a última voz e vou iniciar minha gravação com a voz 5. Isso porque eu quero, tá, pessoal? Você pode gravar em qualquer ordem. Bem, agora eu não quero ouvir esse metrônomo todo aqui antes, eu quero ouvir só 4 tempos antes. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e seleciono o trecho que eu não quero ouvir do metrônomo, aí venho aqui em editar, remover especial, silenciar áudio, ó, Ctrl L. E aqui no final também não vou querer ouvir mais metrônomo, então eu vou colocar aqui também, nesse final, Ctrl L, para silenciar o áudio. Poderia até apagar já de vez, né? Então posso deletar aqui, ó, delete. Pronto, agora eu vou ouvir 4 tempos antes e depois começar a gravação. Eu poderia pôr quantos tempos que eu quiser. Isso aqui é uma opção que eu fiz, tá? Você pode colocar quantos tempos você quiser antes. Bem, então agora eu já vou poder gravar. Eu clico em faixas, adicionar faixa mono. Eu vou adicionar a faixa mono porque eu só estou usando um microfone mono, certo? Se eu estivesse usando 2 microfones, aí pode ser que eu quisesse colocar estéreo ou não, tá? Então, mas o padrão é colocar mono. Alguém pode perguntar, ué, mas por que aqui no MuseScore veio tudo estéreo? Porque o MuseScore já exporta estéreo. Às vezes tem uma reverberação, algum efeito lá, ou um pan no MuseScore que faz uma diferença entre a esquerda e a direita, então é importante manter estéreo o som do MuseScore. Por exemplo, na parte do piano, pode ser que apareça mais para um lado as notas mais graves e mais para o outro lado as notas mais agudas. Então é importante manter estéreo o que vem do MuseScore. Aqui, nessa minha gravação, o que eu gravar, ele depois vai se tornar estéreo na mixagem, tá? Então a minha mixagem final que vai ser estéreo, mas eu vou usar pistas individuais. Então quando eu coloco mono aqui, não quer dizer que é pior, tá? Só quer dizer que eu estou gravando com um microfone. Bem, então eu volto para o início, aperto Home. Então vamos lá, eu vou apertar R para iniciar a gravação. Preparando psicologicamente. R-T-E-M. Bem, eu vou ouvir como ficou. Vou colocar o nome da faixa de áudio aqui. Nome. GL5, que é o Glauber, né? Meu nome é Glauber 5. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as demais faixas. Ou seja, eu vou silenciar as vozes que eu não estou usando. Então, já deixei apenas a voz 4 que eu vou gravar agora. Só que eu vou também silenciar a minha gravação original, o GL5, para não me atrapalhar, porque essa música está muito difícil de afinar. R-T-E-M. Bem, agora eu vou gravar a voz que faltou, que é a voz 1, vamos ver. R-T-E-M. Vamos ver como ficou tudo junto? Então, tiro o silenciar das outras vozes. Vou silenciar o metrônomo, né? E também silenciar a outra voz guia. Vamos ver como ficou. Eu vou demonstrar para vocês o que fazer adicionalmente. Primeiro, eu posso apagar isso que tem aqui no início, não é isso? Toda essa sujeira que tem antes, ó, eu vou silenciar. É importante também não silenciar tanto, muito no início, porque às vezes tem uma respiração e algo assim que vai fazer ficar mais natural a música, né? Então, eu apago só o que realmente não interessa. Editar, remover especial, ó, e escolho
separar e excluir. Ó, ele vai cortar o que tinha antes. Mesma coisa eu posso fazer aqui no final, ó. Tudo que eu acho que não é necessário, eu corto. Remover especial, separar e excluir. Ó, Ctrl Alt K. Pronto. Agora eu vou ver como está esse trecho. Ó. Tem uma respiração. Ó. Aí eu tenho que conferir se isso está bom ou se está ruim. Eu acho que ela está um pouco abrupta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo esse início aqui, ó. Como são iguais as vozes, eu vou fazer tudo igual, senão eu teria que fazer uma por uma. Selecionei esse trecho, aí eu vou dar um fade in, para ele aumentar gradualmente o som. Então eu venho aqui, ó, efeitos, Audacity, suavização de entrada, é o fade in. Então ele aumentou um pouquinho gradualmente o início. Então ele deve ter cortado. Muito bem, já melhorou essa entrada. Mesma coisa eu faço na saída se eu achar necessário. Eu vou fazer porque pode ser que tenha algum ruído do microfone que ele vai sair abrupto. Então eu vou colocar assim o fade out, efeitos, Audacity, fade out, para ele também ir decrescendo esse ruído de fundo do microfone, tá? Agora eu vou melhorar minha afinação. Eu venho aqui, ó, efeitos, procuro o Graylon. E aqui, ó, eu edito. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar tudo verde aqui, ou seja, ele vai analisar como se fosse escala cromática, tá? Ó, eu estou passando isso na voz 1, então eu vou dar um solo nela para eu ouvir. Ó, se bem... Tá razoavelmente bom. Olha só, aqui eu tenho que mexer nesse Enable para ele ligar, tá? Esse Smooth para controlar quão rápido ele interfere na afinação, tá bom? Então eu geralmente deixo assim nesse lugar, nessa posição aqui, ó, como se fosse 2 horas da tarde, né? Num relógio de ponteiro. Então basta eu clicar em aplicar. A mesma coisa eu faço com a outra. Eu dou um solo para ver se eu não vou estragar nada, né? Vamos ver do começo de novo. Ó, é o Lá bemol, ficou meio estranho. Eu vou tirar então o Lá para ver se melhora, tá? Melhorou, né? Então eu vou aplicar. Ah, só explicando, é que essa primeira nota era um Lá bemol. E aí ele estava oscilando um pouco, eu achei que não estava muito bom. Então eu tirei o Lá natural, já que nesse trecho não tem Lá natural, então eu tirei o Lá natural. E aí, como resultado prático, ele tirou essa oscilação. Vamos ver? Apliquei. A outra faixa agora. E aí eu vou aplicando nas outras faixas. Sempre ouvindo antes para ver se eu não vou estragar. Lembrando que esse processo não tem retorno, ou seja, se eu alterei a afinação, não tem como desalterar, tá bom? Bem, depois que eu apliquei em todas as vozes, vamos ouvir como ficou. Bem, nós vemos aqui que tem um certo desincronismo nesse meio aqui, né? Ó. Então eu tenho que ajustar esse tempo aqui. Vou mexer no zoom aqui, ó, Ctrl, rodinha do mouse. Então vamos tomar como referência isso aqui, ó, 13 e 10 e vamos ver o que está acontecendo. Ó. Esse aqui está um pouquinho antes. Isso aqui é o guia. Então, ou seja, o que a gente está vendo que era para ser no 13, não no 13 e 10. Então as vozes estão atrasadas aqui. Para ajustar esse trecho, eu seleciono um pouco antes e vou dar um Ctrl Alt K
para ele excluir e separar. Depois a mesma coisa, eu tenho que dar um Ctrl Alt K para excluir e separar. Ó, só tenho que ter cuidado para não apagar nada que eu tenha gravado. Ctrl Alt K. Ctrl Alt K é isso aqui, ó, editar, remover especial, separar e excluir, tá? Depois que eu separei e excluir esse trecho, eu posso vir aqui, ó, ferramenta de mover e colocar no lugar certo. Então eu vou dar o zoom aqui, ó. E eu tinha visto que era no 13, né? Então ponho no 13, ó. É importante observar que eu estou alterando só essa daqui. Só esse trecho. O que vem depois eu não estou alterando. Que é isso que eu quero, né? Porque eu suponho que o resto esteja correto. Muito bem. Agora eu posso ir para o próximo passo, que é o quê? Comprimir as pistas de gravação. Então, como é que é isso? Eu seleciono o trecho e venho em Efeitos e vou lá naquele desconhecido, tem que aparecer o Reacomp Standalone. Bem, aí aparece isso daqui, é um compressor. Vamos observar aqui, ó. Aqui ele mostra o volume de entrada, vamos ouvir? Ó, a entrada. Aqui ele mostra quanto comprime. Comprimir é o que? Abaixar o volume. Ele abaixa a partir de um limite. E essa daqui é o resultado na saída, tá bom? Então, a ideia é que você vai querer abaixar o volume. Então, é engraçado isso, né? Porque o compressor você usa para aumentar o volume. Mas primeiro você tem que abaixar, tá? Você baixa o volume dos picos, porque assim a média vai ficar mais próxima dos picos. Aí quando você aumentar o volume, a sensação é que o volume está mais alto. Então, ó, vamos dar um play aqui. Ó, eu estou comprimindo 6 decibéis. É um número bom para a voz. Então, como tem muitos ajustes, eu já vou dizer para vocês o que vocês têm que colocar aqui, ó. Coloque aqui, ó, ratio em 6, tá bom? Ou próximo de 6. E você vai mexendo nesse threshold, tá? Então, essa é a ideia. Então, você só vai mexer nisso. Ratio, deixa em 6, e o threshold você vai regulando. De forma que aqui no máximo comprima 6 decibéis. Essa que é a ideia, tá? Então, vamos lá. Basta fazer isso, ó. Comprimiu muito, né? Ó. Então eu abaixo mais, ó. Abaixo mais. Eu vou regulando aqui esse threshold até que comprima 6 decibéis. Ó, comprimiu demais, ó. Vamos. Tá bom. Não precisa ser exatamente isso, né? Se você tem uma boa percepção sonora, você pode pôr do seu gosto, tá? Isso eu estou falando a grosso modo uma regulagem média, tá? Que funciona em geral. Mas de acordo com o tipo de som, isso varia. Por exemplo, se fosse um som de prato, de bateria, pá, ou um tambor, pá, pá, pode ser que você queira comprimir mais. Bem, depois que eu já regulei, eu clico em aplicar. Eu seleciono e clico em aplicar. No outro, a mesma coisa, eu ouço antes, ó. Aqui, ó, comprimiu menos, né? De novo. Aplicar. Ó, eu vou aplicar aqui a compressão e você vai observar aqui o que ele vai fazer. Ele vai abaixar o volume só onde está mais alto, vamos ver? Pronto, é isso. Então, o resultado final disso daqui é que o áudio está mais comprimido, certo? Está mais compacto tudo. Bem, para melhorar esse meu exemplo de produção multipistas, eu vou gravar algo com mais transientes. O que é transiente? São picos rápidos em um arquivo de áudio, por exemplo, pá, pá, pá. Isso é um som com bastante transiente. Agora, por exemplo, fu, fu, fa, fa, fu, fu. Isso é um som com pouco transiente, tá? Então, o som do piano tem transiente mais do que o som de violino, por exemplo. Então, eu vou dar uma de beatbox aqui. Faixas, adicionar nova faixa mono.
Aqui, vamos ver. Vamos ver como ficou a minha percussão. Bem, tá faltando peso, né? Então, para dar peso, eu trabalho com duas coisas, com equalização e com a compressão, que nós já acabamos de ver. Mas vamos primeiro aplicar aqui a equalização. Então, eu vou apagar o áudio que vem antes e depois e deixar só o que interessa. Em editar, remover especial, ó, aparar. Ele já corta o início e o fim. Agora eu seleciono aqui e vou aplicar uma equalização. Efeitos, Audacity, equalizador gráfico. Agora vamos dar um visualizar. Ó, eu quero que fique mais grave. Então eu vou experimentando. Vou colocar mais grave aqui. Vamos ver como está ficando. Melhorou, né? Vou pôr um pouco mais aqui. Isso aqui é tudo tentativa e erro e conforme o som que eu queira. Vamos supor que aqui já está bom para mim. Eu dou um OK. E já está o som equalizado. Então eu vou voltar lá para o compressor que eu já tinha usado, que é o Recomp Standalone. E aqui eu vou ouvir melhor o efeito dele. Ó, já estou comprimindo bastante. Como é um instrumento de percussão, eu tenho que comprimir bastante. Como eu quero que fique um som bem chapado, eu vou colocar esse ratio bem alto. Ou seja, vai deixar quase como uma tábua o som. Vamos ver. Vamos aplicar para ver como fica. Então vamos regular a altura dos instrumentos. Aí você regula como você quer. Então, por exemplo, eu acho que o piano está muito baixo. Eu vou subir então um pouco. E o contrabaixo eu também acho que está muito baixo. Vamos ouvir. Então eu vou aumentar um pouco essa percussão. Tá bom, depois que eu chegar a um volume que eu acho interessante, eu posso ir para a reverberação. E como é que é isso? Bem, a forma mais correta de aplicar a reverberação no MuseScore é você criar uma cópia da pista e aplicar o efeito na cópia da pista. Aí eu clico em faixas e adicionar nova faixa estéreo, né? Nesse caso tem que ser estéreo mesmo, porque eu quero que a reverberação seja estéreo. Então aqui eu vou chamar essa faixa de Rev Perc. Por exemplo, reverberação da percussão. Aí eu copio a percussão aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Como eu vou adicionar reverberação nesse trecho, eu não posso ter ele muito curto, porque senão eu vou cortar a reverberação. Então venho depois do trecho e vou em gerar, Audacity, Silence. Aí eu dou um OK. Então ele gerou um silêncio. Agora eu seleciono o trecho todo, vou em efeitos, ambience. Aí eu dou um play para ver como está. Tudo bem, aqui eu só tenho que fazer o seguinte, deixar esse dry em menos infinito. E o et deixar no máximo, em 0. Aí eu dou um aplicar. Bem, aqui nós vemos então apenas a reverberação
que foi criada a partir desse som. Então, agora a gente pode regular a reverberação por esse volume aqui, ó, volume desse outro canal. Tá? Então, pronto, tem uma reverberação aqui. Eu faço isso para todos os canais que eu quiser adicionar reverberação. Mas vamos supor que eu só quero adicionar nesse mesmo. Então, está quase terminada a minha produção. Eu só tenho que processar o arquivo final. Eu dou um Ctrl S para salvar. Aí eu venho aqui, ó, exportar como Wave. Aí eu tenho aqui, eu vou chamar aqui de Master, porque é o meu arquivo de Master, ou seja, já mixado. Aí ele está dizendo que as faixas serão mixadas estéreo, é isso mesmo que eu quero. Dou um OK. Pronto, agora eu vou abrir meu arquivo master. Posso até fechar isso aqui. Então aqui está meu arquivo que ele salvou, vamos abrir. Agora o que eu faço nessa master? Eu vou cortar as pontas, né? Então corto o início e o fim. No final, conforme for, dou um fade out. No início, dou um fade in, conforme for. E agora, o principal e mais simples, eu seleciono tudo e vou em Efeitos e escolho o plugin W1 Limiter. Agora, esse plugin que vai deixar o som encorpado. Vamos dar aqui um reproduzir. Ó, ele só tem esse controle mais importante. Aqui você consegue ir abaixando sem ele distorcer o som, passando de zero, ou seja, ele não, na verdade não passa de zero, né? Mas ele vai chegando a zero de uma forma mais organizada. Então eu só tenho a sensação que o som está mais forte e ele não estoura o som. Vamos lá? Então eu regulo o threshold até ficar de um volume que eu acho que está interessante. Vamos aplicar. Ó, aí a gente já consegue ver como ficou bem mais alta a música. Agora que está finalizada a sua master, você pode exportar como MP3, por exemplo, já para distribuir para quem você deseja. É isso aí, pessoal. Então eu desejo boa sorte nas produções multipistas que vocês fizerem no Audacity. Vocês vão precisar, né? Então é isso aí, um abraço.